Olá, alunos e alunas da Escola de Avicultores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso quadro Ciência na Prática. Esse quadro que a gente analisa uma pesquisa científica e hoje a gente vai olhar para um trabalho de conclusão de curso. Diferente do que a gente vem analisando artigos publicados em revistas científicas, hoje a gente vai analisar um trabalho um pouco diferente. Além de ser de graduação, de término de graduação, que é um trabalho de conclusão de curso, ele fez um levantamento do perfil do consumidor de ovos de galinhas no município de Belém do Pará. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que esse eixo é prioritário dentro da atividade, a parte de comercialização, de marketing e principalmente de levantamento do perfil do consumidor, que está dentro da proposta de segmentação do mercado, para a gente achar o nosso nicho, para a gente buscar cada vez mais o nosso nicho de mercado. E por isso hoje a gente vai usar como base esse trabalho de conclusão de curso para discutir essa segmentação de mercado e os passos que eu devo seguir para fazer isso de maneira correta. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores e vamos começar olhando para a introdução do trabalho que discute exatamente essa importância, a importância de compreender o comportamento do consumidor, principalmente para a gente identificar alternativas mais interessantes em termos de canais de distribuição e de publicidade. E aqui entra um ponto fundamental. A gente precisa conhecer o nosso consumidor para traçar as estratégias corretas de marketing para atingir esse nicho de mercado. Isso é fundamental, a gente precisa estar constantemente buscando esse nicho cada vez mais seleto do mercado que está disposto a pagar mais por um ovo diferenciado, um ovo caipira com uma qualidade diferente. Mas a gente precisa saber vender isso, saber explorar isso comercialmente. E é muito importante, antes de mais nada, a gente conhecer o perfil do consumidor que compra o nosso produto, ou um potencial consumidor que vai comprar. E um dos mecanismos que a gente utiliza para isso é uma pesquisa, por isso que eu trago esse trabalho aqui para vocês, para a gente discutir em cima dele, que teve o objetivo de identificar e analisar o perfil do consumo do consumidor de ovos de galinha no município de Belém do Pará. Então aqui a gente não vai se atentar especificamente para esse nicho de mercado que foi selecionado na pesquisa, mas a gente vai aprender como utilizar esse método para segmentar o meu mercado. E fazemos isso através de aplicação de questionários. Hoje em dia, o principal caminho que a gente tem para levantar esse nicho de mercado, ou quem está começando na atividade, ou quem está inserido e quer cada vez mais se atualizar e buscar agregar valor ao produto, tem que estar atento e sempre fazendo essa pesquisa, sempre levantando essas informações. Isso pode ser feito através da aplicação de questionários e a gente vai ver como foi feito nesse trabalho para dar essa base para a gente executar isso na nossa realidade, na nossa prática. Aqui eu não vou me atentar à metodologia do trabalho, que é baseada no cálculo de populações infinitas, que é feita através de uma fórmula, enfim. Isso não é o importante para a gente. O importante é a gente entender como ela foi feita e essa pesquisa através de questionários estruturados pelo Google Forms. O Google Forms foi a plataforma utilizada nessa pesquisa para a aplicação dos 422 questionários e é a plataforma que eu recomendo para os meus alunos para estar utilizando nas suas pesquisas. É muito simples, é gratuito, é só estruturar as questões, estruturar as perguntas e depois compartilhar o link para os colegas, para os familiares, pelo WhatsApp, pelas redes sociais como Instagram, Facebook. Quanto mais locais você distribuir esse link, maior vai ser as respostas e mais robusta a sua pesquisa. Então a internet nos permite essa ferramenta fantástica de pesquisa, que eu consigo atingir um número grande de pessoas interessados na compra do meu produto para identificar esse perfil, identificar esse nicho de mercado. E o questionário aplicado nessa pesquisa, eu vou deixar o link do trabalho de conclusão de curso aqui na descrição do vídeo, que em anexo ao trabalho tem o questionário utilizado na pesquisa e é muito próximo do que a gente vem trabalhando nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo com os alunos, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui através dos resultados dessa pesquisa. Eu não vou trazer todos os resultados, porque como é um trabalho de conclusão de curso, ele é grande, mas eu vou trazer as principais discussões
para a gente poder pensar no nosso caso. Mas a gente já vai começar olhando a segmentação do mercado pelo sexo. E essa segmentação ela é extremamente importante. A gente pode ver aqui que mais de 60% de quem respondeu esse questionário, das 422 pessoas que responderam essa pesquisa, 63% foram mulheres. E isso corrobora com outros trabalhos que eu venho identificando dos nossos alunos sobre o perfil do consumidor. Cerca de 70% das pessoas que respondem os questionários são mulheres. Isso tem sim um diferencial para eu pensar nas estratégias de comercialização, assim como a idade das pessoas. A gente vê aqui na pesquisa que quem respondeu esse questionário tem entre 21 a 30 anos. A maior parte, mais de 50% das pessoas, quase 55%, tem entre 21 e 30 anos. Depois vem de 31 a 40 anos com quase 20%. Ou seja, mais de 70% está numa faixa de idade entre 21 a 40 anos. E eu vou segmentar esse mercado. Eu vou adotar estratégias específicas para dialogar com essa faixa etária que é a principal do meu nicho. Um outro elemento que foi levantado nessa pesquisa que é a segmentação por bairro. Mas aqui a gente não vai se atentar ao bairro especificamente de Belém, é claro, mas o que é importante a gente saber é que ele identificou na pesquisa quais foram os principais bairros. E isso a gente pode segmentar na hora de comercialização, de marketing. Muita gente tem usado tráfego pago, utilizado na internet, no Facebook, no próprio YouTube, para fazer a divulgação, para fazer a publicidade do produto. E quem adota essa estratégia ou vai adotar essa estratégia, segmenta, pode segmentar por bairro. E aí, se você realizou a pesquisa e identificou que os principais consumidores estão em determinados bairros, você pode segmentar na hora da divulgação pela internet só esses bairros. E isso vai aumentar as chances de venda do seu produto. Outro ponto levantado na pesquisa que a gente pode explorar no nosso caso é o nível de escolaridade. A gente vê que nesse caso em específico dessa pesquisa, a maior parte, quase 50%, tem nível superior completo e 35% tem nível superior incompleto. Ou seja, começou uma universidade, uma graduação e não terminou. Mas aqui a gente vê que 85% de quem respondeu essa pesquisa passou pela graduação ou tem nível de escolaridade, nível de graduação completo. E isso eu vou utilizar na hora de segmentar no diálogo. Como eu vou fazer essa conversa com o meu consumidor? Saber o nível de escolaridade dele define como eu vou abordar esse cliente, a forma que eu vou conduzir o diálogo para a venda desse produto. Outro ponto é a faixa de renda familiar. A gente sabe que o ovo caipira tem um valor maior, um valor mais agregado quando comparado aos ovos de sistemas convencionais. Por isso a gente tem que segmentar através de uma faixa de renda familiar. Nessa pesquisa em específico, a gente vê que o resultado está entre 1 até 3 salários mínimos, é a grande maioria das pessoas. 25% recebe entre 1 a 2 salários mínimos e mais 18,96% recebem de 2 a 3 salários mínimos. Isso é extremamente importante de ser levantado, porque na hora da precificação do meu produto, eu tenho que ter um limite, de acordo com a faixa de renda familiar do meu público-alvo. E se eu quero atingir um público, um nicho maior, de repente esse público que eu segmentei nessa pesquisa não é o canal, não é o foco. Por isso a gente precisa de elementos, de números, para poder identificar qual é o melhor caminho da comercialização. Outro ponto importante é a frequência de consumo. Qual é a frequência de consumo de ovos do meu possível mercado consumidor, do meu nicho de mercado? A gente consegue perceber aqui que quase 40% de quem respondeu essa pesquisa consome ovos de 3 a 4 dias por semana, seguido de 26% que consomem ovos todos os dias. E isso é importante a gente identificar. Por exemplo, 21% das pessoas só consomem ovos de 1 a 2 vezes por semana. Esse é um potencial cliente que pode aumentar o consumo de ovos da família, se eu utilizar estratégias de marketing de conteúdo adequado, mostrando a importância do consumo diário dos ovos, a importância para a saúde das pessoas consumirem todos os dias os ovos.
E aí eu aumento, através da informação e do acesso ao conhecimento, eu aumento o potencial de aquisição, de compra desse ovo toda semana do meu mercado consumidor. Se eu consigo utilizar estratégias corretas de marketing e aumento a quantidade de ovos consumidos daquela família, eu aumento as minhas vendas. Outro dado importante é a frequência de compra de ovos dos entrevistados. Ou seja, a maior parte dos entrevistados compram ovos uma vez por semana, só semanalmente, seguido de quinzenalmente, uma vez a cada 15 dias. E isso vai definir as minhas estratégias, inclusive de logística, de entrega do meu produto. Se o meu consumidor está comprando ovos toda semana ou a cada 15 dias, eu vou utilizar essa estratégia para entregar isso a cada 15 dias ou a cada semana. E eu preciso pensar então em armazenamento adequado, preciso pensar na produção orquestrada de maneira correta. Além disso, eu preciso traçar estratégias de transporte adequado. Tudo isso vai influenciar na qualidade do ovo e, consequentemente, na confiança do meu mercado consumidor. Mas para isso eu preciso saber como que é a frequência de consumo. Por isso eu preciso fazer essa análise, essa pesquisa de mercado antes de mais nada. Outro ponto importante é a quantidade consumida, a quantidade de dúzias consumidas nas residências. E a maior parte de quem respondeu as perguntas, quase 40%, consome de 1 a 2 dúzias por mês, seguido de 2 a 3 dúzias por mês. 27,25% das pessoas que responderam consomem entre 25 a 36 ovos por mês. E essa segmentação também é importante para eu pensar nessas estratégias de diálogo com esse consumidor. Saber qual é a frequência de consumo dele é importante para eu poder conversar com ele e fazer a comercialização do meu produto de maneira mais focada, de maneira mais individualizada, que é onde a gente começa a ganhar confiança. Outro ponto importante dessa pesquisa está relacionado à preferência do consumidor pelo sistema de criação dessas aves. E a gente consegue perceber pelos resultados que quase 55% das pessoas que responderam não têm preferência. Ou seja, as aves podem ser criadas em gaiolas ou sistemas caipiras, qualquer que seja o sistema, para 55% das pessoas não tem preferência, não tem diferença. Já 25% de quem respondeu tem sim a preferência por galinhas criadas em sistemas caipiras e 15,17% de galinhas de granja comercial. E aqui de novo, outro ponto para a gente pensar e traçar a estratégia de marketing. Se muita gente do meu nicho de mercado não tem preferência, eu vou trabalhar esse conteúdo mostrando e explicando a importância do consumo de um ovo advindo de sistemas caipiras, pelas questões de bem-estar animal, pelas questões ambientais, pelas questões sociais, enfim, todos os eixos que norteiam sistemas caipiras de produção. Eu vou mostrar o acesso à área de pasto e a importância dessa expressão do comportamento natural da ave para a qualidade do ovo. E com isso eu vou mostrando para esse consumidor que não tem preferência que ele precisa ter preferência pelo ovo caipira, pelas questões, pelos aspectos de bem-estar dos animais, pelas questões de qualidade de vida das aves, que vai refletir na qualidade dos ovos. Então, saber identificar a preferência do meu potencial consumidor sobre o sistema de criação é extremamente importante para eu adotar as estratégias corretas de publicidade, de diálogo para comercialização e venda do produto. Outro ponto importante que foi levantado nessa pesquisa é a preferência no momento da compra com relação às características dos ovos. E o preço ganha em disparado. Tanto o preço como o tamanho e a aparência da casca são pontos que foram prioritários nas respostas. E esses números nos trazem elementos para trabalhar no nosso sistema. Claro que isso precisa ser feito com o seu nicho, com a sua região específica. Mas se a gente identifica que muita gente está preocupado com a aparência da casca, eu vou me debruçar para trazer uma casca de maior qualidade, de menos sujidade. Vou traçar estratégias constantes de manejo de ninho, de limpeza dos ovos, para poder atender esse nicho de mercado. Assim como o tamanho dos ovos. 60% de quem respondeu as perguntas preferem ovos provavelmente maiores.
Isso é importante eu saber para destinar os ovos de tamanho correto para aquele nicho que tem preferência por esse tipo de produto. E o que é interessante aqui é que tanto a cor da casca como a embalagem dos ovos não foram questões prioritárias para os consumidores. E aqui entra um ponto importante de escolha da linhagem. A gente escolhe a linhagem de acordo com essa preferência da coloração da casca. Se menos de 30% dos consumidores não tem essa preferência, não tem essa preocupação com a cor da casca, de repente não é uma preocupação que eu também preciso ter na hora da escolha das linhagens. Então muita coisa do nosso sistema é definido através de pesquisa com o nosso nicho de mercado. Quem é nosso aluno sabe que esse é o primeiro ponto mais importante de se inserir na atividade, ou de novo, quem já está inserido e quer continuar oxigenando e conhecendo o seu nicho cada vez mais. Tá certo, galera? Então o que eu queria deixar para vocês hoje era isso, olhar para essa segmentação de mercado e como a gente pode executar na prática. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!